Uma das questões mais discutidas dentro do campo da semântica é a diferença entre polissemia e homonímia, chegando por vezes a não haver um consenso entre os estudiosos, de modo que essa diferença acaba sendo por vezes muito difícil. Mas nós tentaremos, de acordo com alguns materiais, colocar essa diferença entre polissemia e homonímia. O que é polissemia, o que é homonímia, ou seja, quando que um termo, uma palavra está numa ideia de polissemia e quando que ela está sendo usada numa ideia de homonímia. Será que isso é possível, essa determinação? Vamos ver se é ou não, tá? Então, este é o intuito da aula de hoje. É uma aula um pouco mais extensa, mais completa, porque eu preferi colocar os diversos conceitos, então nós vamos confrontar diversas opiniões acerca da polissemia e da homonímia. Este é o canal Literologia. Peço que você compartilhe o vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas. Também, se você pode deixar seu comentário, deixar o seu like, a sua dúvida, e nós vamos aos poucos estudando juntos este assunto, que não é tão simples de chegarmos a uma conclusão. Então, nós vamos da seguinte forma, gente. Eu vou iniciar dizendo os termos, os livros que eu vou usar. Eu vou usar o Dicionário de Linguística do Matoso Câmara Júnior. Aliás, é um livro que eu acho indispensável para qualquer pessoa que esteja na área da linguística ou de letras, tá? Vou usar o Dicionário de Ciências da Linguagem do Frank Neveu. Aqui, Dicionário de Ciências da Linguagem, pela editora Vozes, aqui é 2008, deixe-me só confirmar aqui, sim. Vou usar o Dicionário de Linguística, organizado pelo Jean Dubois, tá? E diversos outros autores, os conceitos presentes aqui. Então, são os 3 livros em que eu usarei por base para esses conceitos. Gosto de usar dicionários porque os termos são mais simplificados para que nós possamos partir desta parte simples para a parte mais complexa. Mas eu indico diversos outros livros. Inclusive, neste livro aqui da Márcia Cansado, Manual de Semântica, há também uma distinção entre polissemia e homonímia. Vamos então à aula, vamos então ao momento. Polissemia e homonímia. Professor Cleiton Batista, no caso sou eu, responsável por este canal de Literologia. E a aula é especificamente para esse canal Literologia. Vamos começar pelo conceito presente em Neveu, 2008. O termo é formado a partir do grego polis, ou polos, numeroso, abundante, e sema, sematos, caráter distintivo, a partir do termo grego semanei, que quer dizer significar. Então, aí a etimologia da palavra polissemia. Chama-se polissemia versus homonímia, de maneira geral, a existência de uma pluralidade de significações para o mesmo vocábulo. Identificamos tais vocábulos, às vezes, pelo termo polissemas. Como exemplo, nós temos a palavra nebuloso, que pode significar cheio de névoa ou também ao qual falta clareza de expressão. Então, eu posso dizer, o tempo hoje está nebuloso, ou a serra estava nebulosa, mas posso dizer, a sua fala ficou meio nebulosa, né? Então, o termo nebuloso acaba tendo esses sentidos diversos. Pode-se distinguir, conforme Robert Martin, de quem são tomados os exemplos abaixo, 2 tipos de polissemia. Então, nós vamos ver, de acordo ainda com Neveu, gente, estamos nesse dicionário, 2 tipos de polissemia. A pluralidade de acepções. É o caso quando 2 sememas de uma palavra são ligados por restrição, por extensão, por metonímia ou ainda por metáfora. Neste caso, é sempre possível definir o semema 2 utilizando-se do semema 1, mesmo de maneira implícita. Tomemos aqui os exemplos, né? Então, neste caso, há uma relação imediata entre 2 e 1. Exemplo, a palavra couraça, que pode significar parte da armadura que protege o peito ou atitude moral de proteção. Mas nós
podemos perceber que o termo couraça, independentemente do seu sentido, você pode sim remeter a uma ideia de proteção, uma relação imediata de um para com dois, né? Então, essa é a ideia básica quando nós voltamos aí à pluralidade de acepções, o que é diferente de pluralidade de sentidos. Então, a ideia de acepção, gente, aqui é uma ideia de aproximação, realmente. É como se fosse uma espécie de extensão da significação de uma palavra para determinada situação comunicativa. Então, dá aqui um exemplo da metonímia. Imaginemos, por exemplo, a palavra prato. Sabemos o que significa prato, mas eu posso dizer qual é o prato de hoje. Percebe que é uma espécie de extensão, uma espécie de aproximação? Então aqui nós temos uma ideia de pluralidade de acepções, tá? O que pode acontecer com metáfora. No caso, por exemplo, a palavra fogo. A gente sabe o que significa fogo na sua forma mais comum, mas nós podemos pensar a ideia do Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Então, esse tipo de uso é a ideia da pluralidade de acepções, é quando uma palavra é usada em diversas acepções. Nesse caso, a gente remete ao contexto, ou seja, é o contexto que vai mais que definir. Então, é uma questão mais momentânea, não é a significação da própria palavra em si, mas sim os diversos sentidos no seu uso. E o outro caso é a pluralidade de sentidos. É o caso de quando é impossível empregar-se o semema 1 para definir o 2 ou de empregar-se o 2 para definir o 1. Não há, portanto, aqui relação imediata entre 1 e 2. Exemplo é a palavra raio, linha que parte de um centro luminoso. 2. Linha que liga o centro de um círculo a um ponto da circunferência. Percebe-se que quando a gente usa a palavra raio, por exemplo, não há uma relação imediata de 1 para com o 2. É o caso da pluralidade de sentidos, né, dos seus usos. Aí, ainda de acordo com Neve, gente, ele continua dizendo que a descrição lexicográfica é necessariamente levada a optar seja pela hipótese homonímica, que implica em dispor de entradas distintas no dicionário para a mesma forma lexical, seja pela hipótese polissêmica, que implica em dispor de uma só entrada para o vocábulo. Então aqui, mesmo na ideia de polissemia, o dicionário já começa a distinguir o que seria homonímia e o que seria polissemia. Então, nesse caso, na descrição lexicográfica, se é necessária essa distinção, a gente entende que a hipótese homonímica, ou seja, na homonímia, palavras homônimas, são aquelas, quando nós temos entradas diferentes, distintas do dicionário, na forma lexical. Então nós temos, na verdade, duas palavras e não somente uma palavra. Ao passo que, na hipótese polissêmica, ou seja, na polissemia, nós temos uma única palavra com diversos sentidos, com diversos significados. Essa é a ideia primeira da distinção, tá? E aí há critérios para essa distinção. Um deles é o critério etimológico. Então, o critério etimológico pode ajudar, em certos casos, a formular determinadas hipóteses. O mesmo étimo, para duas formas lexicais idênticas, penderá em favor da hipótese polissêmica, aquilo que a gente acabou de falar. Quando você tem uma mesma etimologia para termos diferentes, você vai ter a ideia da polissemia. Com etimologias diferentes, você tem a ideia da homonímia. Então, na ideia da diacronia, ou seja, analisando a palavra, o termo, de acordo com a evolução do tempo, nós temos a seguinte ideia. Se for a mesma etimologia, nós temos aí a ideia da polissemia. Se forem etimologias distintas, nós temos a ideia da homonímia. E aí vamos continuar agora com Matoso Câmara Júnior. A gente estava na ideia de Frank Neve e agora vamos com Matoso Câmara Júnior, né, no seu dicionário de linguística e gramática. Ele diz que a polissemia é a propriedade da significação linguística de abarcar toda uma gama de significações que se definem e precisam dentro de um contexto,
Convém não confundi-la com homonímia, embora a distinção seja às vezes lábil. Então ele já deixa claro aqui que a ideia da polissemia é a propriedade que um termo tem de abarcar uma gama de significações. O Matoso Câmara Júnior, gente, no seu dicionário, distingue o que é sentido e o que é significação. Para ele, a significação é a evocação da ideia em si, é uma evocação mental que uma palavra nos faz ter. Ao passo que o sentido é o seu uso em si. Então, nesse caso, o sentido, a gente pode entender a ideia do uso contextual. São as escolhas que o falante faz de acordo com a sua intenção comunicativa. De modo que o sentido depende muito do uso, depende do enunciado em si, depende do contexto. Ao passo que a significação é a evocação mental que a palavra pode ter. Então a polissemia é a possibilidade, a propriedade que um termo tem de abarcar uma gama de significações, ou seja, ela pode nos fazer evocar diversas imagens mentais. Todas as formas da linguagem apresentam polissemia, que se refere tanto à significação gramatical interna, então, de acordo com ele, a polissemia pode ter essa significação gramatical interna, como nas preposições, nas conjunções, nas flexões. A gente pode lembrar, por exemplo, a palavra a, que pode às vezes ser uma preposição, ser um artigo, ser um pronome, tá? A palavra como, que pode variar, às vezes sendo conjunção, né, tal, conjunção conformativa, conjunção comparativa, essas coisas. Como na significação externa concentrada nos semantemas e caracterizadora das palavras, né? Ou seja, então essa polissemia tanto pode ser a palavra em si, a questão lexical, quanto pode ser a questão da semântica externa à língua em si, tá? A questão visual da língua ou sonora. As correspondências de formas de uma língua para outra nunca se mantêm em todo o campo polissêmico, que cada forma na sua língua abrange, o que complica a técnica de fatura de dicionário bilíngue e a tradução de língua a língua. A metáfora e a metonímia ainda tornam mais complexa a polissemia de cada forma linguística. Então, nós temos a ideia aqui, gente, de campo semântico, tá? Ou campo polissêmico. A questão que o Matoso diz aqui é que isso tem uma variação de língua para língua. Às vezes, uma palavra numa língua pertence a um campo polissêmico que não se mantém noutra língua. Então, isso complica e a técnica do bilinguismo ou mesmo a ideia de tradução, tá? Então, não é tão simples a gente precisar se o termo lá numa determinada língua tem uma significação ou um significado de acordo com o que nós temos aqui. Pode até haver uma aproximação. Aí, nesse caso, a gente até confirma a ideia de que não há sinônimos perfeitos, né? Porque a significação tem a sua variância lá. Vamos então para Dubois, gente, Jean Dubois. Ele diz que, segundo Dubois, que a polissemia é a propriedade do signo linguístico que possui vários sentidos. A unidade linguística é considerada, então, polissêmica. O conceito de polissemia se insere num sistema duplo de oposição entre polissemia e homonímia e a oposição entre polissemia e monossemia. Então ele deixa aqui essa ideia de que a gente pode distinguir a polissemia, ou seja, uma palavra polissêmica, aquela que pode evocar diversos sentidos, daquela palavra monossêmica, que evoca somente um sentido, e podemos distinguir a polissemia da homonímia, tá? Continuando com Dubois, a polissemia está em relação com a frequência das unidades. Ele faz aqui um estudo de acordo... Aqui, na verdade, ele está citando outros estudiosos, gente, tá? Então, ele diz que a polissemia está em relação com a frequência das unidades. Quanto mais frequente uma unidade, mais sentidos diferentes esta unidade possui. O que está dizendo aqui é que, quanto mais a gente usa uma palavra, mais essa palavra vai adquirindo diversos outros sentidos. E aqui tem uma relação, obviamente, social, né, com a própria sociedade, uma vez que são as pessoas que vão atribuindo diversos sentidos a essas palavras. Então, quanto mais uma palavra é usada, ou seja, quanto mais frequente, mais ela pode ganhar sentidos novos. E aí a ideia da polissemia vai se transformando nesta rede de significação.
Permanece a questão central ou essencial em relação à oposição entre polissemia e homonímia. O tratamento lexicográfico das unidades exige, efetivamente, que sejam delimitadas as fronteiras entre unidades suscetíveis de uma descrição por vários microsentidos e as unidades que necessitam de descrições diferentes. Especificamente, se for possível, estabelecer certas correlações entre polissemia e cultura, polissemia e frequência, o mesmo não ocorrerá seguramente em relação à homonímia. Ele está dizendo o seguinte, que, de acordo com os autores que ele está citando lá, pode ser possível nós fazermos uma relação entre polissemia e cultura, como eu já disse, quanto mais as pessoas usam a palavra, a ideia da frequência, mais ela vai ganhando novos significados. A ideia também de que uma palavra, de acordo com a cultura, vai tendo novos significados, tá? Mas isso não ocorre com a homonímia, né? Por exemplo, uma correlação entre extensão de palavras e homonímia parece muito mais evidente. Nesse caso aqui, gente, é a quantidade de palavras, ele está dizendo. Ou seja, quanto mais palavras existem, mais possibilidade de essa palavra se repetir foneticamente, tá? Mais evidente. Existirão tanto mais homônimos numa língua, quanto mais palavras de uma ou mais vogal ocorrem, de onde a maior riqueza de homônimos no inglês e no francês. Ou seja, quanto mais palavras nós temos com a ideia de vogal, mais chance de nós termos palavras homônimas. Ou seja, se você tem uma gama muito grande de palavras com vogal, mais você tem chance de haver essa coincidência entre os sons de uma língua, em confronto com o alemão e o italiano. Vamos então agora para a homonímia, gente, né? Então a gente estava na polissemia, vamos para a homonímia. Em Neve, a gente vê que a homonímia é o quê? É um termo formado a partir do grego homos, que quer dizer idêntico, o mesmo, igual, e onoma, que quer dizer nome. O termo designa uma relação de similaridade formal entre unidades do léxico que apresentam significações diferentes. Então, nesse caso, já vamos entender aqui uma coisa mais básica. A homonímia pende, às vezes, mais para a ideia da forma do que da significação, tá? Então, a ideia é uma similaridade formal. É uma coincidência entre a forma da palavra, que não tem relação com o sentido, com a semântica. Essa similaridade pode ser ao mesmo tempo de ordem fônica e gráfica, ou seja, quando nós temos a homofonia, o mesmo som, e a homografia. São chamados homônimos perfeitos, homônimos homógrafos e homófonos. O caso da palavra parto, quando é verbo, e parto é substantivo, em que há uma coincidência tanto no som quanto na escrita, né? Eu parto a laranja, o parto foi tranquilo, vamos pensar assim. B. Se ela for exclusivamente fônica, ou seja, uma homofonia é homófona, mas é heterógrafa, ou seja, a grafia é diferente. Então, há aí essa distinção do homônimo homófono mais heterógrafo. É o caso que ele cita aqui da palavra cela. Nós temos a coincidência sonora, cela, mas há uma diferença na grafia. E quando ela for exclusivamente gráfica, é o caso da homografia, mas a heterofonia. Então, são homônimos homógrafos, mas heterófonos, ou seja, tem o mesmo som, mas tem a mesma grafia escrita, mas o som é diferente. O caso do verbo pelar, eu pelo, e o substantivo pelo, né? O pelo do animal. E aí, gente, muita atenção, porque daqui a pouco eu vou colocar uma citação aqui, um pensamento do Matoso Câmara Júnior que vai divergir desse conceito que se disseminou muito, tá? O Dubois já disse que a homonímia é a identidade fônica, ou seja, a homofonia ou gráfica de dois morfemas, que não têm o mesmo sentido de um modo geral. Ou seja, então aqui o conceito do Dubois e do Neve acabam sendo o mesmo, né? A ideia de que é uma coincidência fônica ou gráfica da palavra, mas que o sentido não é o mesmo. Para Câmara Júnior, a homonímia é a propriedade de duas ou mais formas inteiramente distintas pela significação ou função,
terem a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, dispostos na mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação. Então vejamos, gente, ó. Ele dá aqui o exemplo, são, eu posso pensar aqui na ideia de ser saudável, né? Um homem são, saudável, São Jorge de santo, e são várias circunstâncias, o verbo ser. Então, para ele, a coincidência sonora também. Então, é a mesma estrutura fonológica, ou seja, são os mesmos fonemas dispostos na mesma ordem, com o mesmo tipo de acentuação. Preste atenção na ideia do mesmo tipo de acentuação, porque é aqui onde ele vai divergir de outras questões. A homonímia é, assim nas línguas, uma deficiência do princípio geral da distinção fonológica como base da distinção formal, ou seja, é a coincidência. Ou seja, quando ele fala que é uma deficiência, ele está dizendo que é a incapacidade de uma grande quantidade de fonemas de uma língua para distinguir, para não coincidir as palavras sonoramente falando. Ela é possível sem prejuízo de comunicação linguística em virtude do papel do contexto na significação de uma forma, como sucede com os exemplos dados. Então vejamos aqui, gente, ó. Ele está dizendo o seguinte, que essa homonímia é uma deficiência das línguas, uma vez que a gente, quando vai formando uma língua, a gente vai trazendo palavras e vão se coincidir naquela questão, mas que essa coincidência, essa deficiência acaba não prejudicando a comunicação devido ao seu contexto. Claro que nós vamos distinguir a palavra manga, se é a fruta ou se é a parte da roupa, pelo seu contexto. É muito simples distinguir isso. Continua Matoso Câmara Júnior. Como a significação linguística envolve sempre a polissemia, a descrição linguística tem de saber distinguir entre a polissemia de uma forma e a homonímia de duas ou mais formas. Aqui ele já dá a distinção. A polissemia é a ideia de uma forma, né, que vai ganhando significações ao longo da história, e a homonímia são duas ou mais formas. Ou seja, mais uma vez, nesse caso aqui a polissemia é a coincidência não, nós temos uma forma, uma entrada de dicionário que vai ganhando uma rede de significações, e a homonímia é uma coincidência de formas, tá? É simples assim. Há critérios para isso, de acordo com Matoso Câmara Júnior. O critério diacrônico, que considera homônimos apenas as formas convergentes da gramática histórica, ou seja, historicamente, na formação de certas palavras, houve uma certa coincidência do som. Então, a palavra são, que nós temos no português, nós temos um são que é formado do latim sunt, ou seja, o verbo ser no latim, sunt. Nós temos o termo sano, da ideia de são, de salutar, né? A ideia de mente sã, corpo são, olha a ideia, gente, tá? E nós temos aí a forma apocada de, o apócope de santo, são. No caso, o são é usado quando a próxima palavra começa com consoante, São Francisco, ao passo que santo, quando a próxima palavra começa com vogal, Santo Antônio. E o critério sincrônico, que é o critério da atual. Então, a diacronia é a evolução da língua através do tempo, e a sincronia é o uso ou a ideia da língua no seu uso atual, gente. O critério sincrônico considera homônimas as formas fonologicamente iguais, cujas significações não se consegue associar a um campo semântico definido, o que nem sempre é consequência de se tratar de formas convergentes, né? Exemplo, a palavra cabo, que tem a ideia de acidente geográfico e também a ideia de posto militar. No critério sincrônico aí, cabo é uma homonímia, gente, aí. Mas, quando você considera na ideia da homonímia, da sincronia, você meio que desconsidera a ideia da diacronia. De modo que, às vezes, quando você pega uma palavra, simplesmente no critério sincrônico, elas podem ser polissêmicas, mas se você for para a história, pode ser que há aí uma ideia... exatamente. Quando você vai para a história, você vai encontrar alguma relação entre essas palavras, tá? Então, nesse critério aqui, quando você entende... Se você pensar somente na sincronia, praticamente todas as palavras são polissêmicas, tá? Se você for na história, né, aí você vai encontrar quem é polissêmica e quem é homonímia. São, por outro lado, necessariamente homônimas as formas fonologicamente iguais que representam diferentes classes de vocábulos. Então, a palavra alimento, que pode ser substantivo ou forma verbal.
Na língua escrita tem-se, e aqui muita atenção porque já começa aqui o Matoso Câmara Júnior a distinguir aqueles outros conceitos de homônimos homófonos e heterógrafos e homógrafos e heterófonos. Na língua escrita tem-se homônimos que se distinguem por ter cada qual um grafema diferente dentro do sistema ortográfico. São chamados homófonos. Exemplo, a palavra coser, coser, espiar, espiar, sessão, sessão, cela e cela. Então ele está dizendo que na escrita tem essa distinção, quando as palavras podem ter o mesmo som, mas a escrita é diferente, gente. Agora veja o que é que ele fala. O que vai divergir de conceitos, né, de outrora. Ele diz que note-se que é artificial o conceito de homógrafos, formas que se escrevem com as mesmas letras, mas correspondendo a fonemas distintos, pois já não se trata, evidentemente, de homônimos da língua, cuja essência são as formas orais. Aliás, a moderna ortografia portuguesa fez praticamente desaparecer os chamados homógrafos. Saia, saía, consolo, consolo, selo e celo. Então, para o Matoso Câmara Júnior, esse negócio de acordo e acordo já não são mais homônimos, tá? Para ele não tem essa relação mais, porque para ele a ideia de homonímia é somente o mesmo som, se coincide ou não com a grafia. Então, resumindo, gente, os conceitos e exemplos a seguir são retirados de Batista 2021, tá? Que é, na verdade, o meu livro, tá, gente? Que eu fiz esse resumo também quando eu fui publicar o meu livro. Então, a polissemia é a multiplicidade de sentido de uma palavra ou locução, ou seja, são os vários ou seja, os vários sentidos de uma mesma palavra. Por exemplo, a palavra onça, na acepção da zoologia, que pode denotar animal da família dos felinos, e, por extensão, veja a ideia de extensão, pessoa valente ou enfurecida ou muito feia. Então, percebe, ele está uma onça. Mas quando se fala ele está uma onça, você está estendendo a ideia do significado na zoologia, tá? Mais exemplos. Prato, vasilha, comida ou instrumento musical. Formigueiro, toca das formigas ou multidão de coceira. Boca, parte do corpo ou abertura do recipiente. Estrela, corpo celeste ou pessoa que se destaca. Cabeça, parte do corpo ou líder. Porta, entrada de algum lugar físico ou entrada do coração. A ideia de porta do coração. Perceba que em todos esses exemplos, mesmo com ideias distintas, há uma espécie de relação comum entre elas, ou seja, há alguma coisa que liga a ideia de prato, né? Qual o prato de hoje? A ideia da metonímia. Ele quebrou o prato ou o prato da bateria, por exemplo, musical. Então, gente, há sempre uma ideia que quando você vai analisar, tem alguma coisa em comum. Essa é a ideia da polissemia, né? É uma palavra que é usado em diversos sentidos. Ou seja, a ideia da homonímia é quando são várias palavras, né? Mais de uma palavra. Continuando aqui, gente. Já a homonímia é a qualidade do que é homônimo. Literalmente quer dizer mesmo nome ou nome igual. Diferente da polissemia, em que há uma palavra de mesma origem e vários significados, na homonímia trata-se de duas ou mais palavras que, de origens e significados diferentes, ao se formarem, tiveram uma coincidência de som. Essa é a ideia. É o caso da palavra grama, que apesar de já formar homonímia no próprio latim, é formada somente no latim grama, gramínea, e outro vem do grego, gramatos. Gente. Então, nesse caso que você tem grama, a ideia de planta rastejante, isso vem de gramina, né, do latim, e o grama, a 20ª parte da onça. Essa aí era uma moeda, essa 20ª parte da onça. Então, era uma ideia de peso também. Como a moeda o peso era o que mais era interessante na moeda, então você tem aí grama, a ideia de unidade de peso, e o grama, a ideia de planta, gente, nesse caso. E aí alguns exemplos. A palavra manga, que pode vir do latim manica, né, que é a ideia de mão em si, e do Malaya, mangã, a ideia de mancai, gente, fruto da manga.
O mesmo caso com a palavra santo, que eu já expliquei. Então, a distinção entre polissemia e homonímia, gente, é difícil, sobretudo quando se olham os termos numa perspectiva sincrônica. Por outro lado, precisar essa diferença não é necessariamente para um falante comum, já que os sentidos evocados ou produzidos por ele no ato comunicativo independem se ele sabe ou não se trata de polissemia ou homonímia. É pelo contexto que se depreendem os sentidos das palavras. Então, o falante comum não precisa dessa distinção. Então, por exemplo, o falante comum vai distinguir, obviamente, a palavra manga. A manga estava madura e rasgou a manga da camisa, né? O mesmo acontece com ele se coligou com partidos do centro ou vai passar pelo centro da cidade. No primeiro caso, nós temos a ideia de homonímia, no segundo caso, de polissemia, tá? Mas, em síntese, a diferença é a seguinte, está na base das relações semânticas. Na polissemia, há algumas propriedades semânticas em comum. Já no caso da homonímia, gente, não há nada de semântica entre as palavras. Alguns exemplos aqui, a palavra rede, por exemplo. Então, você tem aqui essa ideia da palavra rede e o verbo são. Observemos aqui a palavra rede, ó. João adora ficar no alpendre deitado na rede. A rede de computadores, sistema de rede, redes sociais, rede elétrica, rede de supermercados, rede de televisão, né? Pegou sua rede e foi pescar. Então, em todos os casos aqui, há sempre uma ideia desse entrelaçamento, a ideia de rede. O mesmo não acontece com o termo são, que é somente uma coincidência, você percebe que não tem nada a ver o sentido das palavras. Então, resumindo, seria, na polissemia, há uma espécie de relação semântica entre um termo e outro, quando você vai perscrutar a palavra, e na homonímia não há relação semântica nenhuma, gente. Obviamente que há ainda muita coisa a discutir, tá bom? Tá aí as referências, gente, tá? Estão aí as referências. Pessoal, então era isso a ideia, né, desta aula. Deixei seu comentário. Foi um pouco extensa porque a gente queria colocar os conceitos presentes nesses autores, tá bom? Peço que você compartilhe o vídeo, deixe seu comentário para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima.